Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham tido um dia abençoado. Graças a Deus, estou muito feliz hoje, tá bem? Vocês têm colaborado assim de uma forma imensa, eu não tenho como agradecer. As obras do nosso estúdio estão andando, postei atualizações lá no canal do Telegram, tá? Coloquei as fotos do que foi feito hoje, como ficou o local, para que vocês acompanhem o passo a passo. Acompanhe e fique na mesma ansiedade que eu estou, tá? De ver tudo pronto. Então entrem no canal do Telegram, lá tem atualizações, lá tem prestação de contas, tá? Fica aí. E também tem as notícias, que são o principal, para te manter informado. Coisas que não podemos falar em qualquer lugar, lá é um espaço aberto, tá? E espaço aberto para quem participa, porque você pode comentar as postagens. E eu leio sim os comentários, tá bem? Muitas vezes até respondo eles quando eu tenho um tempinho, porque realmente é corrido. Agradecer a todos que estão ajudando aí com o Pix, e a prestação de conta é justamente para vocês, tá? Para vocês saberem o que está sendo feito, tá ok? Ponho lá todos os dias o que arrecadou no dia, o que foi gasto, tudo para que vocês vejam como está sendo conduzido e como que está o andamento das obras, além de postar as fotos, é claro. Então fica aí o meu agradecimento, tá certo? Hoje o assunto que eu quero tratar com vocês foge um pouquinho à política, tá? Estamos vivendo um momento aí que realmente se torna cansativo. Então hoje eu resolvi dar uma folguinha para minha cabeça. Vou analisar amanhã tudo que aconteceu ontem, hoje e amanhã, para a gente fazer os vídeos aí no final de semana. O que eu quero conversar com vocês? Vocês viram a capa, a thumbnail aí do vídeo, falando de Eclesiastes 1:9, tá? O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Está escrito em Eclesiastes 1:9. O que está escrito na capa, deixa eu só colocar aqui para mim ler, porque está numa linguagem diferente. Aquilo que foi é o que virá a ser, e o que se tem feito é o que se fará, de modo que não há nada de novo sob o sol, certo? Baseado nisso, eu vou trazer uma notícia que eu vi aqui que eu achei muito interessante. Vamos lá. Guerra nuclear na antiguidade. Teoria e evidências. Óbvio, é uma teoria. Você tem indícios do que pode ter acontecido. Tá? Então eu vou trazer aqui a reportagem para que vocês vejam. Eu achei muito interessante, vale a pena vocês entrarem lá no ovnihoje.com e lerem a notícia, tá? Como todos sabemos, a primeira bomba nuclear foi detonada em 16 de julho de 45 no White Sands Proving Ground em Los Alamos, Novo México. Mas foi essa realmente a primeira vez que a Terra testemunhou uma explosão nuclear? Essa é a primeira pergunta. Então, antes de você prosseguir aí no vídeo, responda aí no comentário. Você acha que foi a primeira vez? A primeira vez que a Terra testemunhou uma explosão nuclear? Põe aí nos comentários. Hoje eu vou fazer umas perguntas aí para vocês responderem nos comentários, para mim ter um feedback maior, tá? Uma comunicação maior aí entre a gente. Vamos continuando aqui. De acordo com o Mahabharata, um épico sânscrito da Índia antiga, a guerra nuclear já ocorreu há cerca de 4.000 anos. O texto de 1,8 milhão de palavras conta a história de um conflito devastador que culminou com a destruição total típica no caso de uma explosão atômica. Os manuscritos dizem que, usando máquinas voadoras chamadas vimanas, os humanos lançaram um único projétil. Vejam bem, prestem bem atenção na descrição. Os humanos lançaram um único projétil carregado com todo o poder do universo. Aí ele pergunta aqui na matéria, isso soa familiar? Eu quero saber de vocês. Pare e lembre. Lembre os vídeos que você já assistiu. Se você não assistiu, põe aí no YouTube o vídeo das explosões nucleares. Tente imaginar e comparar com o que ele está falando aqui. Um único projétil carregado com todo o poder do universo. Eles continuaram o relato dizendo que esse projétil causou uma coluna
incandescente de fumaça e fogo. Vejam só, tem a foto aqui, ó. Olhe bem aqui, ó. Uma coluna incandescente aqui de fumaça e fogo, certo? Tão brilhante quanto 10.000 sóis. Não sei se vocês já viram filmes onde retratam os testes nucleares. Vocês vão ver que eles colocam óculos protegidos justamente por causa do brilho que causa a explosão, tá certo? A terra tremeu e flechas de chamas choveram continuamente. O calor abrasador causou a morte de animais e humanos. As águas ferveram, matando todas as formas de vida aquática. Logo depois, cabelos e unhas começaram a cair. A comida foi envenenada e a cerâmica rachou sem motivo. Os pássaros perderam o senso de direção e circularam indefinidamente. Tornaram-se brancos e caíram mortos. Agora, sabemos que os pássaros usam as linhas magnéticas da Terra para a direção. E perder seu senso de direção é provável no caso de uma grande anomalia magnética. O Mahabharata é considerado principalmente mítico. Mas alguém poderia se perguntar como as pessoas poderiam descrever, e é isso que eu fico pensando, eu fico analisando, como eles poderiam descrever com tanta precisão algo que eles nunca presenciaram, algo que nunca viram, que nunca testemunharam ou que não ouviram os relatos de pessoas que testemunharam isso, tá? O Mahabharata é considerado principalmente mítico, mas alguém poderia se perguntar como as pessoas poderiam descrever particularidades de uma explosão nuclear sem testemunhá-la em primeira mão. E o antigo épico indiano não é a única escritura que alude a um desastre desse tipo. Na Bíblia, temos a história de José, registrada no livro de Gênesis. Depois de ser vendido como escravo no Egito, e aí eu vou pedir a você que preste bem atenção no que o Mahabharata está falando, o tempo que ele põe aí, 4.000 anos, certo? E o tempo que fala de José. Temos a história de José registrada no livro de Gênesis. Depois de ser vendido como escravo no Egito, ele conseguiu obter grande favor do faraó, interpretando seu sonho, alertando sobre a fome iminente, o que poderia ter causado uma fome de 7 anos em todo o mundo naquela época. Alguns dizem que esse cenário é compatível com o inverno nuclear. Aí eu pergunto a vocês, imaginem vocês, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, tá? 2.000 anos antes de Cristo. Você somando com os 2021 que nós temos aí, que é mais ou menos esse tempo, um pouco para mais, um pouco para menos, você vai ter os 4.000 anos, 4.020 anos, que está batendo justamente com o que o Mahabharata também está falando. Então a gente tem uma conexão aí, certo? De acordo com a Bíblia, esse evento ocorreu cerca de 2.000 anos antes do nascimento de Cristo. Alguns argumentariam que a Bíblia não pode ser considerada uma fonte histórica legítima, mas às vezes conectar os pontos leva a resultados interessantes. Detalhe, principalmente no Velho Testamento você tem muitas provas, evidências arqueológicas dos acontecimentos, das datas, e bate com o que a Bíblia está descrevendo. Então a ciência comprova o que a Bíblia está descrevendo. Alguns argumentariam que a Bíblia não pode ser considerada uma fonte histórica legítima, mas às vezes conectar os pontos leva a resultados interessantes. E então temos a lenda de Atlântida. Os Atlantes, para quem não conhecem, tá? É bom ler a história de Atlântida, para que vocês entendam. Os Atlantes eram uma civilização tecnologicamente avançada. Eles também possuíam máquinas voadoras chamadas Vayuxi, e também possuíam temíveis armas de destruição em massa. Esta é em grande parte uma obra de ficção propagada por Platão, mas a lenda de Atlântida menciona um continente inteiro afundado no fundo do oceano de forma cataclísmica, tá?
Prestem bem atenção nisso aqui. Isso é interessante. Eu vou até marcar para que você leia aí na sua casa. Robert Oppenheimer teve um papel de liderança no projeto Manhattan, o programa que criou a bomba atômica. Quando um repórter perguntou a ele qual é a sensação de ser o pai da bomba atômica, ele respondeu com outra pergunta. Vejam só que interessante, está aqui, ó. Você quer dizer nos tempos modernos? Vejam bem o que ele está falando. Você quer dizer nos tempos modernos? Nós sabemos que esses caras têm acesso a documentos secretos do governo, a estudos que nós não temos. São coisas que são mantidas em segredos. Em segredo ali, que são classificadas como secretas, tá? Ou como top secret nos Estados Unidos. Testemunhando a detonação em primeira mão, ele citou a famosa Bhagavad Gita, tá? Uma parte do Mahabharata dizendo: agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Este assunto é obstinadamente evitado pela comunidade científica, mas há evidências que apoiam eventos como este no passado. Essa evidência normalmente vem em forma de fragmentos, é óbvio. Vem uma bomba que destrói tudo, como é descrito lá no Mahabharata. Destrói tudo, com todo o poder do universo, como eles escreveram. Não vai sobrar muita coisa como evidência, certo? Vão ser fragmentos. Essa evidência normalmente vem na forma de fragmentos de vidro fundido encontrados em muitos desertos em todo o mundo. Essas peças de vidro se parecem muito com as encontradas no campo de provas atômicas de Alamogordo. O vidro do deserto se forma quando temperaturas acima de 1800 graus Celsius fazem com que os grãos de areia derretam e se fundam. Eles foram descritos pela primeira vez por Patrick Clayton, que os encontrou enquanto pesquisava o Saara em 1932. Clayton descobriu enormes pedaços de vidro verde amarelado na areia e os apresentou a outros geólogos. Uma possível explicação veio quase 50 anos depois, quando um dos engenheiros que ajudou a criar a bomba atômica estava revisitando o local de testes no Novo México. Ele notou fragmentos de vidro semelhantes aos que vira no deserto, embora muito menores. Tendo a mente aberta, ele fez uma conexão. Por ser engenheiro, ele fez as contas e ficou surpreso com os resultados. Para produzir o vidro do deserto do tamanho das peças encontradas por Clayton, a explosão deve ter sido 10.000 vezes, tá? 10.000 vezes mais poderosa que a do Novo México. Uma explicação muito plausível foi proposta. O vidro se formou devido aos impactos de um asteroide ou cometa, meteoro gigante. Esses impactos certamente se encaixariam no perfil, pois eles facilmente produzem a tremenda quantidade de calor necessária para fundir o silício. Mas o impacto tão grande também deixaria para trás uma cratera notavelmente grande, e nenhuma dessas crateras foi encontrada no deserto. Então eles propuseram uma explicação, mas uma explicação que fica um pouco vaga, porque não há o rastro deixado, que é a cratera. Normalmente onde se cai um meteoro, um cometa, um asteroide, vai deixar uma cratera gigantesca. E em nenhum desses lugares foi encontrado. O vidro encontrado no Saara, Mojave e no deserto da Líbia, mas nem no sonar, nem nas imagens de satélite puderam encontrar crateras acompanhantes. Além disso, o vidro da Líbia tinha uma pureza e clareza muito altas, mais de 99%. No caso do impacto de meteoro, o silício é fundido com o ferro do próprio meteoro, bem como outros adulterantes. Quando juntamos as pistas, quando juntamos todas as pistas, a imagem fica mais clara. E temos que nos perguntar, é realmente impossível que as civilizações antigas tenham atingido um nível tecnológico semelhante a outras? Nós realmente exploramos todas as possibilidades, afinal as representações de armas terríveis capazes de obliterar cidades inteiras são encontradas nas lendas de muitas culturas,
separadas pelo espaço e pelo tempo. Essas representações eram nada mais do que o trabalho da imaginação humana, imaginando a arma superlativa. E quanto à evidência física, então? Onde isso se encaixa? Essas são as perguntas que ficam. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem. Reparem bem na imagem, olha só. Aqui nós temos o desenho mostrando o que aconteceu, o projétil lançado e o que se formou aqui. Aqui nós temos a bomba atômica e o resultado dela. Vejam a semelhança. Certo? Então fica difícil nós imaginarmos que o ser humano não tinha nenhum vestígio, nada, e com a simples imaginação conseguiu criar tudo isso aí. Imaginou desse modo, do modo como acontece realmente. A semelhança é muito impressionante. É só você analisar aqui a imagem. Eu vou mandar essa imagem lá, eu baixei a foto, vou mandar lá no nosso canal do Telegram. Recomendo também que vocês, eu vou mandar o link lá no canal, para que vocês entrem e vejam, leiam, tentem interpretar de um modo simples, um modo que você, sabe, tenha a mente aberta para isso. Eu digo tenha a mente aberta para isso porque você, para interpretar, você está vendo aqui que tem pedaços do Mahabharata, você tem pedaços do Bhagavad Gita, você tem trechos da Bíblia, então você vai fazer uma conexão. Para isso você tem que estar com a sua mente aberta. E eu recomendo que vocês pensem, é de se pensar, porque a Bíblia descreve claramente isso. Eu vou pôr mais uma vez aqui e vou ler para vocês, ó, o que está na capa do vídeo. Aquilo que foi é o que virá a ser, e o que se tem feito é o que se fará, de modo que não há nada de novo sob o sol. O que eu concluo com isso? Eu concluo que uma explosão nuclear em algum momento na Terra aconteceu. Não sei se com armas criadas por seres humanos, ou de repente, sei lá, um meteoro causou um impacto semelhante a uma arma, uma detonação de uma arma nuclear, mas em algum momento houve algo semelhante. Isso é fato. Mas ele fala que não há nada de novo sob o sol. Se não há nada de novo sob o sol, eu concluo que, isso é opinião minha, eu quero que você deixe a sua opinião aí também, que houve sim alguma explosão de algum artefato na antiguidade, que esse que explodiu aí em Hiroshima, que explodiu em Nagasaki, que explodiu no deserto do Novo México, não é novo, não foi a primeira vez, certo? Então eu peço a você, deixe o seu comentário aí, me fale o que você achou, o que você pensa. É importante, eu preciso saber, é um feedback que eu vou ter, tá certo? Hoje eu estou muito feliz porque remonetizaram o canal Expresso Conservador. Então a partir de hoje para frente aí, os vídeos, graças a Deus, vão estar monetizados. Isso já ajuda bastante, tá certo? Em questão das obras do nosso estúdio, creio que ainda esse mês teremos vídeo lá já, tá? Então, graças à ajuda de vocês. E é o que eu sempre falo, quem quiser e puder ajudar, o Pix está aqui na tela. Então, se você sentir vontade de ajudar, puder ajudar, não quero que ninguém faça sacrifício nenhum para ajudar, tá certo? É como eu falei, com a ajuda de vocês está saindo mais rápido. O estúdio iria acontecer, ia ser construído sem a ajuda de vocês? Claro, ia, mas ia demorar bastante. Com a ajuda de vocês, o processo foi acelerado imensamente. Então, eu agradeço de coração, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.